propostas extremamente tentadoras com investimentos em Bitcoin, fundos de Bitcoin, clubes de Bitcoin, super robôs. Tudo isso tem se tornado muito comum nas redes sociais, na internet, nas conversas de trabalho, com amigos e pior, com a nossa família. Saiba identificar o que é um golpe em Bitcoin e evite de perder dinheiro e evite de fazer as pessoas perderem dinheiro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E esse é um assunto que eu particularmente não gosto de falar sobre, porque ele é muito polêmico e pouco técnico, então eu não acho ele muito interessante, mas ele é de extrema importância, ainda mais pelo fato de muita gente ter vindo falar comigo sobre empresas de Bitcoin, perguntando se elas eram confiáveis, se elas eram golpe ou não, e basicamente todas as empresas que vieram me pedir referências eram golpe. Então é um assunto urgente, crítico e que precisa ser falado. A maioria dos golpes em Bitcoin, eles existem de uma categoria específica chamada pirâmide financeira, esquema de Ponzi, esquema de pirâmide. E como foi que surgiu essa pirâmide financeira, né? O primeiro registro oficial de um esquema de pirâmide começou com Charles Ponzi. Ele era um imigrante italiano que chegou aqui não, ele chegou nos Estados Unidos, muito sem dinheiro. E ele viu na arbitragem de selos uma oportunidade de fazer dinheiro, de fazer negócio. Então ele basicamente comprava selos mais baratos da Espanha, sim, selos de carta e tal, do Correios. Ele comprava selos mais baratos na Espanha e vendia lá nos Estados Unidos mais caro. E o negócio começou a ficar lucrativo, ele começou a ganhar uma grana com isso e começou a chamar a atenção das outras pessoas. E as pessoas queriam participar também. E naturalmente foram lá e investiram na arbitragem, adorei esse nome, na arbitragem de selos do Charles. Só que existia um pequeno problema. O produto principal do negócio, o produto principal da arbitragem de selos não existia. Ou seja, ele não estava comprando selos nenhum. O que ele basicamente passou a fazer foi pagar os investidores que entravam antes com o dinheiro dos investidores que entraram depois. E obviamente isso era totalmente insolvente. Só um disclaimer. O que é insolvente? Insolvente é basicamente todo mundo da empresa lá do Charles, todos os investidores decidissem sacar seus investimentos, seus dinheiros, eles não iriam conseguir. Porque ele estava pagando uns com o dinheiro dos outros, e além de ele estar pagando uns com o dinheiro dos outros, ele estava prometendo lucros exorbitantes. Era algo de tipo 100% em 3 meses. Só para fins de comparação, a nossa querida e amada poupança, ela não dá nem 1% ao mês. Então era um lucro assim, era coisa de outro mundo. E claro que chamava atenção, claro que todo mundo queria dinheiro, todo mundo queria ficar rico. Mas infelizmente ele não estava fazendo o que ele deveria fazer. Logo após o nosso amigo Charles, tivemos o maior golpe de pirâmide de toda a história. O golpe de Madoff. Em meados de 1960, ele resolveu abrir uma empresinha em Wall Street. Essa empresinha rapidamente prosperou. Ela prosperou em proporções astronômicas. E o cara ele era considerado um visionário, altamente respeitado, todo mundo admirava ele. Ele conseguiu captar bilhões de investidores, mas quando teve a crise lá em 2008, que as pessoas precisaram sacar seu dinheiro no volume maior, começaram as desconfianças da insolvência da empresa e estima-se que sumiu cerca de 17 bilhões de dólares em dinheiro
dos clientes. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre investir ou não numa empresa, você pare, reflita, preste atenção nos tópicos que eu vou falar agora, fica até o final porque o último é o mais importante e compare se a empresa ela apresenta alguma dessas características. Vamos lá. A primeira coisa é que a empresa ela oferece lucros exorbitantes, lucros muito acima do que é praticado no mercado. E não só oferece lucros que estão muito acima, como não existe prejuízo na empresa. A empresa só dá lucro, e não só dá lucro, como dá muito lucro. Dá lucro pra caramba, lucro infinito, 100% em um mês. Isso é um ponto de alerta vermelho. O segundo ponto é que o negócio utilizado para a geração de receita na empresa, o principal negócio, ele não fica claro para o investidor, não fica claro para o cliente. Vou dar um exemplo. Ah, mas eu tenho um robô que ele faz operações de trading ao redor do mundo em várias corretoras e ele lucra com isso. Tá, mas o que ele faz? Qual a estratégia que ele utiliza? Porque é muito comum em golpes o modelo de geração de receita da empresa não fica claro, ele é sempre explicado de forma muito superficial. Então isso é um alerta, no mínimo, amarelo. A terceira coisa é que o produto não é o foco. Como assim? Vamos lá. Eu tenho uma empresa que faz mineração em nuvem na China, sei lá. E essa mineração vai dar, não sei, 10% ao mês de lucro. Mas, se você indicar o seu amiguinho, você vai receber 50% a mais do que você receberia sem indicar ele. Entende? Entende que o foco está muito mais em trazer pessoas para sustentar o negócio do que em vender o produto. Então, por que isso acontece, né? Porque a empresa ela precisa que as pessoas entrem, que as pessoas investam nelas para elas pagarem as outras, as que investiram antes. Um esquema básico de pirâmide, uma explicação básica de pirâmide. A quarta coisa é o uso de famosos nas propagandas. Então, eles usam pessoas famosas, como foi o caso do Boi Gordo, que eu falei anteriormente. Eles usam a imagem de pessoas famosas para dar credibilidade, para dar confiança, quando nem mesmo as pessoas famosas sabem o que estão fazendo. Nem sempre, tá? Às vezes elas sabem sim, sabem onde estão se metendo, mas às vezes até elas estão sofrendo um golpe. A próxima coisa que eu perdi as contas é site e propagandas mal feitas. Isso não é regra, tá? Tem esquemas, tem golpes que tem propagandas maravilhosamente lindas, perfeitas. Mas, em geral, o golpista ele não tá muito preocupado em fazer uma arte gráfica visualmente bonita. Ele tá preocupado só em fazer promessas e trazer as pessoas para vender sonhos, né? Ele só tá preocupado, basicamente, em conversas e não em coisas visualmente bonitas, sistemas visualmente bonitos, sites. Então esse é um ponto de atenção também. Mais uma coisa, o marketing ele é focado em aparências. Então tem muito essa necessidade de mostrar um lifestyle de alto padrão, carros, riquezas, joias, viagens, mulheres, baladas. Enfim, são coisas que são vendidas para as pessoas para atraírem elas para o negócio. Outra coisa que também não é regra, tá? Mas a maioria é o tempo de empresa. A maioria dos golpes não dura um ano. Então, se uma empresa acabou de surgir no mercado, ela tem 1, 2, 3 meses e apresenta essas características que eu falei agora, provavelmente ela vai ser um golpe, sim. Claro que, como eu falei, não é regra, existem empresas que duram um ano, ou mais, anos e anos. A pirâmide do Madoff durou anos, muitos anos, mas, em geral,
um esquema de pirâmide, um golpe com Bitcoin ou qualquer golpe financeiro, ele não chega a durar um ano. Outra coisa, o marketing, ele é focado em mudar o psicológico das pessoas, é focado em vender sonhos, em vender promessas. E agora o último e mais importante, a empresa, ela dá indícios de ser insolvente. Como é que uma empresa dá indícios de ser insolvente? A primeira coisa é que ela precisa muito que as pessoas invistam nela. Elas precisam tanto, de uma forma tão desesperada, que elas vão tentar fazer isso das mais diversas e variadas formas. Então, se você está sendo muito coagido a investir numa empresa, utilizando todas as formas que eu falei anteriormente, esse é um sinal brusco, não sei se é essa palavra que eu deveria usar agora, mas enfim, esse é um sinal muito grande de que essa empresa ela é insolvente. Outro sinal é que ela limita os saques dos investimentos. Ultimamente eu tenho notado que, para disfarçar isso, as empresas elas têm meio que enrolado e criado um esquema em que você consegue tirar pequenas partes dos seus investimentos com alguma frequência, mas ainda assim existe uma limitação de saque, sabe? Você não consegue, eu tenho 1 milhão investido nessa empresa, eu quero tirar esse 1 milhão hoje. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, tenho certeza. Aposto uma cerveja aqui, você não vai conseguir. Então, esse é outro ponto de que ela é insolvente. Ela não tem o dinheiro que ela diz ter para te pagar. Ela pode até te pagar lá por 1, 2 meses, 3, 4. Mas espere ver até um número significativo de pessoas tentar. É isso, gente. Eu já falei de pirâmide com Bitcoin algumas vezes aqui no canal, mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo especificamente para isso. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Eu espero que esse vídeo consiga ser uma referência para você que está em dúvida em investir em alguma empresa ou não. E eu espero que eu tenha salvado algumas pessoas de perderem seus bens tão preciosos, porque a gente sabe que não é fácil. Espero também que vocês tenham gostado da minha volta. Comenta aqui embaixo se gostaram ou não. E se não quiser dizer se gostou ou não, pelo menos me deem uma sugestão de mais vídeos. Eu tenho alguns em mente, estou preparando bastante. Vou voltar com alguma frequência no canal, sim. Uau! E é isso. Um beijão e até a próxima.